E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 23/4/2026, quinta-feira, trazendo mais informações de notícias sobre Ripple XRP e vamos falar sobre o Fed, o Federal Reserve, que acabou de expor ali grandes segredos sobre o XRP, o Fed que vai ter um novo presidente, pois Jerome Powell está de saída. E o Levi ali dentro das suas redes sociais oficiais, ele trouxe ali, né, alguns segredos do Fed que vai ali impor, né, o XRP às alturas. Dois anúncios importantes do Federal Reserve chamaram a atenção aí dos entusiastas, né, investidores, holders de XRP. E o analista de criptomoedas, o Levi, analisou recentemente o que eles significam para nós investidores de XRP. Os sinais apontam para uma transição significativa na abordagem do Fed em relação à política monetária. E o XRP está no caminho dessa mudança. Então aqui ele já preza, né, essa política monetária aonde XRP está a caminho dessa mudança. O Federal Reserve, ele injetou 7,5 bilhões nesse sistema bancário dos Estados Unidos, tá? Por meio de compras rotineiras de reservas, conhecidas como RMPS. E o Levi observou que essa injeção é modesta em comparação com padrões históricos. Então, o Federal Reserve ele sempre coloca dinheiro ali no sistema bancário dos Estados Unidos, tendo ali, né, compras em reservas, né? Então, dessa vez, o próprio Fed injetou 7,5 bilhões. Só que, como o Levi colocou nessa injeção, é muito pouco em comparação com o que já aconteceu. Os ciclos anteriores de flexibilização quantitativa envolveram trilhões de dólares e essa medida atual é o que o Levi chama de tecnicamente um pequeno estímulo, mas eles deixam claro que não é suficiente por si para impulsionar uma grande alta no mercado. O importante aqui não é o tamanho, mas a direção. O Fed está injetando capital no sistema e isso sinaliza uma postura que vale a pena acompanhar. O Levi ele colocou um vídeo ali nas suas redes sociais oficiais falando, né, sobre essa exposição aí de segredos do Fed sobre o XRP. Esse desenvolvimento mais significativo envolve Kevin Warsh, que é um financista e ex-membro do Conselho de Governadores do Federal Reserve, do Fed. E ele também será o próximo presidente do Fed. Então, como eu mencionei lá no começo do vídeo, vai sair, né, o Jerome Powell, que é o presidente agora, e ele, né, o próprio Kevin Warsh, que é um financista, né, e ex-membro ali do Fed, ele vai ser o próximo presidente. E seu posicionamento público sobre a política de inflação já está influenciando a forma como os investidores interpretam o mercado. O Arches está se opondo à tendência atual do Fed de tratar, né, os desafios da inflação como temporários ou justificáveis devido a choque de oferta. E a atual liderança do Fed vê a inflação impulsionada pelo petróleo como fator de curto prazo que não deve influenciar as decisões sobre as taxas de juros. O Arch rejeita essa visão e, segundo Levi, ele defende a estabilidade de preços sem desculpas. E essa é uma mudança notável em relação ao atual presidente do Fed. Então, né, tendo essa guerra entre o próprio Estados Unidos, Irã, Israel, né, fechando, né, o Estreito de Hormuz ali, o petróleo ficou muito caro, né? E isso, pessoal, colabora para o aumento ali da taxa de juros nos Estados Unidos, vendo o Jerome Powell, que qualquer coisinha ele quer aumentar ali as taxas de juros. E com essa nova liderança que vai acontecer, né, ali no Fed, com o próprio Kevin Warsh, isso, né, ele já não ia colocar uma taxa de juros mais alta, pois isso é um fator de curto prazo, né? Está acontecendo agora, mas daqui a pouco
irá acabar. Então essa mudança é muito notável em relação ao atual presidente do Fed, que seria, né, o Jerome Powell, né? Mas o que isso tanto significa para o XRP, né? Para o investimento que nós temos aí em XRP. O Levy ele relaciona esses desenvolvimentos diretamente à trajetória do XRP. O princípio é simples. Sempre que o Fed reduz as taxas de juros e aumenta a oferta de moeda, o preço do XRP sobe e a postura ali de Warshus adota uma linha mais rígida em relação à inflação, o que influencia as decisões aí sobre as taxas de juros. Os investidores já estão ajustando seu posicionamento com base nessa mudança. Isso afeta o fluxo de capital em todo o sistema financeiro e o XRP, como um ativo digital criado para transações de nível institucional, responde a essas forças macroeconômicas. E a comunidade, né, nós ali, investidores, holders de XRP, argumenta há muito tempo que o ativo está em uma posição única para essa adoção institucional. O Fed, que prioriza a estabilidade de preços, liderado por um financista como a experiência de Warsh, coloca então a credibilidade monetária no centro da política. E esse ambiente, ao longo do tempo, sustenta o tipo de confiança institucional que atrai o capital significativo para ativos como o próprio XRP. Então, nós investidores de XRP temos que ficar sempre prestando atenção nisso, em taxas de juros, que vamos colocar ali uma vez por mês, um pouquinho mais que isso, sempre tem ali nessas taxas de juros que o próprio Fed ele vai ali, né, e corta essas taxas, ou ele aumenta ou deixa neutro, tá, pessoal? Então isso influencia muito para o XRP. E principalmente com Jerome Powell, como ele falou sobre principalmente o petróleo, né, que sempre faz aumentar ali as taxas de juros, que pelo Jerome Powell, isso já aumentaria a taxa de juros. Mas, né, para o próximo ali, que presidente, né, do Fed, que seria o Kevin Warsh, isso seria um acontecimento de curto prazo. Então, isso já não influenciaria isso. Então, cortando essas taxas de juros e também ali aumentando, né, a quantidade ali de moedas, né, inflando ali a quantidade de moeda, isso faria com que o XRP subisse, que já acontece isso já faz tempo. Sempre que tem corte de juro, o mercado sobe e principalmente com o aumento ali da moeda. Essa aqui é a publicação do Levy ali nas suas redes sociais, colocando o vídeo, né, até então a foto aqui ó, do Jeremy Powell, né, eles colocando muito sobre ele, sobre o presidente do Fed, que sempre quer aumentar as taxas de juros, e aqui ele fala muito, né, sobre o Fed expor, né, segredos importantes ali, principalmente com o seu novo, né, presidente aí do Fed, que irá ainda entrar, por enquanto é o Jeremy Powell que está ali na presidência do Fed, mas o próximo, né, principalmente o próximo presidente ali do Fed, o Arches, ele irá adotar uma política mais cautelosa ao aumento de taxas e isso influencia muito aí o preço de XRP. E como eu menciono o Levy, o Fed acaba de expor segredos importantes sobre o XRP. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.